Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar mais um vídeo do nosso curso Linguística 12, formal, sintaxe formal. Esse é o 12º vídeo da série. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e este é o nosso primeiro semestre de 2020. Nesse vídeo vamos falar sobre questões de nomenclatura. É uma realidade, uma infeliz realidade, que uma grande parte do tempo consumido nas aulas de língua portuguesa, quando estudamos sintaxe lá no ensino básico, essa grande parte, a maior parte, seja dedicada a simplesmente memorizar termos, simplesmente aprender uma nomenclatura. Essa nomenclatura é muito extensa, desnecessariamente complexa e tira o foco de aprender para que essa nomenclatura serve. Para aprender a fazer análise sintática, seja sintagmática, seja das funções sintáticas. O problema começa com a própria NGB, que, como nós vimos no vídeo anterior, não leva em consideração a noção de sintagma, a noção de constituinte, que é uma noção primária. Eles já se iniciam na noção secundária das funções sintáticas, essas que estão listadas aqui, essas 10, sem levar em consideração que é preciso primeiro saber o que são constituintes, primeiro saber o que são funções sintáticas, para depois aprender a analisar as funções desses constituintes. Como eu disse, é como se a NGB propusesse que nós comecemos a ensinar multiplicação antes de ensinar soma, um erro muito grave. As funções sintáticas da NGB são 10, estão todas elas listadas aqui, algumas com subdivisões, como podemos ver. Não se trata de uma nomenclatura tão complexa, mas poderia ser muito mais enxuta, como nós vamos ver nas aulas futuras, nos vídeos seguintes. O problema é que essa nomenclatura muitas vezes é confusa, porque há termos que se sobrepõem e termos que são exageradamente complexos, desnecessários. Vamos ver isso agora. Por exemplo, a análise sintática nas aulas tradicionais quase sempre começa pela noção de frase, oração e período. E o que acontece é que frase, oração e período são termos que às vezes se sobrepõem. Por quê? Uma frase, quando possui o verbo, que é justamente a frase que interessa a análise sintática, ela tem pelo menos um SV e assim ela se caracteriza como um período. Se ela é um período, então ela também é uma oração. Então uma frase verbal, uma oração e um período pode ser a mesma coisa. Inclusive quando nós usamos o termo sentença, que é pouco comum para professores de língua portuguesa, mas muito comum para linguistas como eu, o termo sentença também é redundante com o termo período, oração e frase verbal. A própria noção de frase verbal só faz sentido quando nós a cotejamos com frase não verbal. Frases, por exemplo, como silêncio, num cartaz de um hospital, que não tem o verbo. Ou frases como frases feitas, ou então provérbios como cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho, nessa frase não tem verbo, então é uma frase nominal. Mas nós não fazemos tipicamente análise sintática de frases nominais, só fazemos de frases verbais. Por isso essa distinção aqui é um tanto redundante. E ainda mais, medir a complexidade da frase no próprio nome. Se uma frase verbal possui apenas uma estrutura de predicação, apenas uma oração, ou seja, um SV predicado relacionado a um SN sujeito, então ela é uma frase que caracteriza o período simples. E se tem mais de uma relação de predicação, SV e SN, então ela se caracteriza como período composto. Se você não sabe direito o que é predicação, o que é seleção de argumento, ouve lá o podcast do nosso curso, só tem um, aquele que fala complemento ou adjunto, porque a distinção entre complemento e adjunto diz respeito justamente à noção de predicação. Então o período é igual à frase verbal
seja ele simples ou composto. E essa distinção de simples ou composto é meramente numérica. Um único núcleo de predicação verbal, período simples, mais de um período composto. Então, o período, a sentença e a frase, para os nossos objetivos, são correspondentes. Nós só vamos usar o termo período simples, uma sentença simples, uma sentença composta, um período composto, uma sentença complexa, uma frase complexa, quando nós quisermos indicar que ali tem mais de uma estrutura de predicação verbal. Mas certamente o pior da NGB é a hiperinflação terminológica. O que é hiperinflação, né? É o excesso de nomes, o excesso desnecessário de nomenclatura. Uma terminologia que sofreu uma inflação, porque começou a aumentar descontroladamente, e depois virou uma hiperinflação, de crescer, crescer, crescer sem limite. Isso fica muito claro quando nós observamos que a NGB usa um nome para caracterizar uma função sintática no período simples, essas que estão aqui no canto esquerdo, e usa um outro nome, muito maior e muito mais complexo, para caracterizar a mesma função quando ela é desempenhada por uma oração, quando ela está no período composto. Por exemplo, se a frase é "Eu vi Maria", então Maria é um objeto direto, porque é um sintagma nominal, que inclusive só tem um núcleo, muito simples, então Maria é um objeto direto, ele é um sintagma nominal. Mas se a frase fosse "Eu vi Maria saindo", então Maria saindo é uma oração, porque tem a predicação do verbo sair, no gerúndio, né? E aí, uma análise simples, sem hiperinflação, controlada, direitinho, diria: "Eu vi Maria", Maria é um objeto direto. E "eu vi Maria saindo", Maria saindo é um objeto direto oracional. Um objeto direto em forma de oração. Só para destacar que não é só um SN, mas uma oração inteira. No entanto, não é essa a nomenclatura que a NGB propõe. Diante de uma frase como "eu vi Maria saindo", a NGB propõe essa nomenclatura gigante aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de gerúndio, já que é saindo que está ali. É realmente completamente desnecessário para a descrição da função sintática. Nós poderíamos até dizer todas essas coisas aqui se quiséssemos falar especificamente sobre o tipo de oração que é essa oração. Ela é subordinada e não matriz, né? Como nós vamos ver lá na terceira unidade do curso. E ela é substantiva porque ela é um argumento. E aí ouçam, mais uma vez repito, o podcast para distinguir argumento de adjunto. Objetiva direta porque está na função do objeto direto. Essa é a única função sintática, na verdade. E ela é desenvolvida se o verbo estiver flexionado, não é o caso do nosso exemplo, e reduzida se o verbo está numa forma nominal, numa dessas três aqui. No caso do exemplo, o gerúndio. Ou seja, essa longa nomenclatura não descreve a função sintática, descreve um monte de outras informações complementares. Vejam mais sobre isso nas páginas 58 a 60 e também na página 83 do nosso livro texto do curso. E vejam lá como é possível que nós, quando formos professores e agora estudamos sintaxe, que nós possamos usar uma nomenclatura mais simples e adequada para ensinar função sintática e trabalhar a nomenclatura da NGB quando quisermos, se for o caso, detalhar a análise. Tudo bem? Por enquanto é só. Bons estudos!